Nós vamos ler o livro do profeta Jonas, Jonas capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Jonas capítulo de número 4, versículo 1 em diante, diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Amém? Fecha a tua Bíblia, volte a tua atenção aqui para o altar. Esta história, a história de Jonas, certamente é uma das histórias mais conhecidas dentro da Bíblia Sagrada. Se existem duas histórias que todo crente conhece, aliás, toda criança que está na igreja conhece, duas histórias, é a história de Davi e Golias, Davi matando o gigante, e a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Se você perguntar para qualquer criança, se ele conhece, se ele já ouviu a história de Jonas, certamente dirá que sim. E hoje pela manhã, quando eu me levantei e buscava da parte do Senhor uma palavra para compartilhar com a igreja, me veio ao coração este texto que nós acabamos de ler. E juntamente com este texto, lendo eu este texto, me veio à mente um tema para a palavra desta noite, ou deste dia, porque já preguei ela pela manhã. E o tema da nossa mensagem hoje é: a justiça do homem e a misericórdia de Deus. A justiça do homem e a misericórdia de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte: a história de Jonas, por mais controversa que pareça ser, reflete a fraqueza do coração do homem. A história de Jonas, se nós fizermos uma reflexão honesta, justa, a história de Jonas não é só a história de Jonas. A história de Jonas é a história de todo ser humano. A história de Jonas reflete a fraqueza, a fragilidade do coração de qualquer ser humano, inclusive nosso. Muitas vezes, olhando para dentro da palavra de Deus, eu penso que você já deve ter
feito esse questionamento, que eu já fiz tantas vezes, né? Olhando para a história de um homem de Deus, quando você vê aquele homem fracassando, falhando, tropeçando diante de Deus, nos preceitos de Deus, né? Você fica pensando e imaginando, né? Puxa vida, como que essa pessoa, né, um homem de Deus, né, com tanta experiência com Deus, virou as costas para Deus, falhou com o Senhor, que é o que nós vemos aqui na história de Jonas. Mas, meu querido irmão e irmã, né, guardadas as devidas diferenças, é claro, mas nós também não somos diferentes. Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa e nós temos falhado todos os dias. Ou não? Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade, não é? Infelizmente, irmãos, o ser humano, na sua essência, após a queda, após o pecado, né, ele tornou este ser, né, que não consegue ter uma constância, não consegue ter uma firmeza, embora nós somos exortados todo dia pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas a própria história, né, do povo de Deus, do povo chamado, do povo escolhido, que foi um povo chamado de uma forma extraordinária, né? Deus separa um homem, Deus separa Abraão, que até então não tinha filhos, não é? Se Abraão já tivesse vindo, por exemplo, com 1, 2 filhos ou mais, que seja, nós poderíamos até imaginar o seguinte: não, a história de Abraão ela é um pouco complicada, porque afinal de contas, né, esses filhos nasceram antes do chamado do Senhor. Mas não é verdade. Abraão foi chamado pelo Senhor, né, e não tinha filhos, e o Senhor fez promessa, e nasce Isaac, e o Senhor faz promessa a Isaac, e nasce a Jacó, e de Jacó os 12 patriarcas, e dos 12 patriarcas forma-se a nação de Israel, que é um povo peculiar, um povo especial para Deus. E no entanto, quando nós lemos a história de Israel, da nação de Israel, dos filhos de Israel, especialmente registrada no livro dos Juízes, nós vamos ver os altos e baixos da nação de Israel. E às vezes nós ficamos questionando, mas como pode um povo que teve tantas experiências com Deus, que foi tão abençoado por Deus, viver desta maneira? Meu querido irmão e irmã, é a fraqueza do coração do homem. Quando nós olhamos aqui para a história de Jonas, que é o texto que nós lemos, nós estamos falando a respeito de um homem de Deus, de um profeta de Deus, que foi chamado pelo Senhor para uma missão. Qual era a missão? Ir à cidade de Nínive e pregar àquela cidade, e dizer a ela que durante 40 dias a sua mensagem seria levada, e se o povo não se arrependesse dos seus pecados, o Senhor iria destruir a cidade. Certamente Jonas conhecia a história da cidade, a fama da cidade, dos homens da cidade, que eram homens violentos, homens sanguinários, e certamente por conta disso Jonas temeu pela sua vida, e ao invés de ir para Nínive, a palavra de Deus diz que ele toma um navio e vai em direção contrária, vai para Tarsis, contrariando aquilo que Deus havia ordenado. E em meio àquela viagem há uma grande tempestade, e a palavra de Deus diz que os tripulantes daquele navio, para tentar salvar a embarcação, eles começam a jogar fora, lançar fora a carga do navio, para aliviar do seu peso. E Jonas, ele desce ao porão, como um homem de Deus, que era um profeta de Deus, que era diante daquela tempestade, a postura que se esperava, o que se espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, durante as lutas, durante as dificuldades, durante as crises, é que nós nos posicionemos e clamemos ao Deus eterno. Era o que se esperava de Jonas como um profeta. Afinal de contas, está havendo uma grande tempestade, tem ali um homem de Deus, esse homem de Deus deve se posicionar e deve clamar. Hoje eu e você, em qualquer circunstância que seja, existe um grande problema, uma grande crise, uma grande dificuldade, mas ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Se espera que este homem, esta mulher se posicione. Mas muitas vezes, fazemos como fez Jonas. Ele desce ao porão do navio e lá fica escondido. Nem tampouco teve
a mesma percepção, o mesmo senso de ajudar os homens a aliviar o navio, né? Já que não se posicionou como homem de Deus, pelo menos como um homem comum, mas nem isso. Enquanto os outros estavam trabalhando, ele estava lá escondido. E a palavra de Deus então diz que alguém descobre Jonas lá no porão e lhe questiona: quem é você, de onde você vem, qual é o teu ofício? E Jonas, compreendendo tudo o que estava acontecendo, ele diz, né, ele conta a sua história, fala quem é, né, que ele estava fugindo da ordem do Senhor, e ele próprio diz, né, se eu for lançado ao mar, certamente essa tempestade vai cessar. E os homens, né, daquele navio, daquela embarcação, ficaram até temerosos em relação a isso, de repente estar cometendo um equívoco, um erro. Mas eles acabaram por lançar Jonas ao mar e a tempestade cessou. E a palavra de Deus nos faz saber que um grande peixe veio e tragou a Jonas, engoliu a Jonas. E por 3 dias e 3 noites Jonas fica no ventre daquele grande peixe. E depois disso é lançado à praia. De onde? Exatamente do lugar de onde ele tinha fugido. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para todos os que estão aqui nesta noite, eu sei que eu estou falando com homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, você que está conosco através desta live também. O plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, ele será cumprido. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia do Senhor. Amém, igreja? Mas existe uma palavra dentro das Sagradas Escrituras que foi dirigida a Paulo e que me vem à mente nesta hora. Quando o Senhor disse para Paulo: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não endureça, Paulo, porque quanto mais você endurecer, mais você vai sofrer, porque a minha mão vai te quebrar. Meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, entregue-se ao Senhor nosso Deus, como vaso nas mãos do oleiro, e diga: Senhor, eu estou à tua disposição. Senhor, eu estou à tua mercê, Senhor. Viu? Estou à tua mercê. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A minha vida não é minha, Senhor, ela pertence a ti. Os meus caminhos não são meus, Senhor, eles pertencem a ti. Faça, Senhor, em mim aquilo que possa honrar e glorificar o teu nome, porque de uma ou de outra forma isso vai acontecer. A palavra de Deus nos diz, através de Jó, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ninguém pode frustrar um plano de Deus, ninguém pode anular um propósito de Deus. E aí então Jonas, lançado ali na praia de Nínive, entende que ele tem que fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. E a palavra de Deus diz que ele começa a pregar. Mas é interessante, irmãos, quando nós observamos o texto, e esta é a razão do tema da nossa mensagem, a justiça do homem e a misericórdia de Deus, que Jonas não começa a pregar a mensagem com um coração desejoso que houvesse arrependimento, com um coração desejoso de que aquela cidade, aquele povo se convertesse, mudasse os seus caminhos. Não. Ele estava pregando, mas dentro do seu coração, ele estava dizendo: daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Hoje nós estaremos realizando um batismo logo após este culto, onde nós temos 4 pessoas inscritas para descer as águas do batismo. 4 pessoas. E nós estamos felizes por estas 4 almas que se entregaram ao Senhor nosso Deus. E não só nós aqui estamos felizes, mas a palavra de Deus nos assegura que há festa no céu, que há alegria no céu por uma alma que se arrepende. E no entanto, Jonas estava pregando para uma cidade de mais de 120 mil homens, diz a palavra de Deus. Não deveria estar pregando com o desejo de que aquela cidade se convertesse, se arrependesse? Mas o que nós conseguimos entender da leitura é que não era esse o coração de Jonas. No entanto, quando esta palavra anunciada pelo profeta chega até o rei da cidade de Nínive, a palavra de Deus diz que há um grande quebrantamento no coração daquele rei. Ele se arrepende, se converte pela sua autoridade. Ele ordena
um jejum coletivo na cidade, que buscassem ao Deus de Israel, que clamassem para que o Senhor Deus do povo de Israel pudesse se arrepender daquilo que ele havia dito, que estava sendo pregado através do profeta, e não fizesse aquele mal. E a Bíblia Sagrada diz que é exatamente isso que acontece. Quando Deus vê o quebrantamento do coração do rei de toda aquela cidade, Deus, ele não vai mais destruir, ele não quer mais, ele se arrepende daquilo, se arrepende no sentido de dizer, não vou fazer isto, não vou realizar. Por quê? Porque houve uma conversão, porque houve um quebrantamento, porque houve um arrependimento, e aqui então entra a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Só que a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus em favor daquela cidade, poupando a vida daqueles homens que se arrependeram, que se converteram ao Senhor, ao invés de trazer alegria para o coração de Jonas, trouxe descontentamento. E aí nós entramos no capítulo 4, que nós fizemos a leitura, e Deus pergunta para Jonas, é razoável o que você está fazendo? Faz sentido isso, Jonas? Você não se alegrar, você estar enfadado porque eu usei de bondade e de misericórdia? Falou, sim, Senhor, é por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor perdoaria, o Senhor perdoaria, o Senhor não faria o mal se ele se arrependesse, e eu quero morrer, porque não foi para isso que eu preguei. Veja bem que coisa terrível, irmãos, que coisa terrível. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós anunciamos com o desejo de que haja salvação, de que haja transformação, de que haja conversão. Não importa a história da pessoa, não importa a história da cidade de Nínive, não importa a história, dos cidadãos de Nínive, quem foram, o que fizeram, o que deixaram de fazer. O importante é que a palavra do Senhor chegou e o Espírito Santo trabalhou e houve ali um quebrantamento. É assim que nós anunciamos e pregamos a palavra de Deus. Não importa quem seja, não importa qual a história, não importa o que aconteceu, o que importa é que a palavra do Senhor, como uma flecha, alcançou aquele coração e o Espírito Santo fez a obra, e isso deve ser motivo de alegria. E a palavra de Deus então diz que Jonas sai da cidade, vai a um monte, ergue ali uma cabana e fica sentado, olhando para a cidade, esperando o que vai acontecer. O fogo vai vir, o fogo vai cair, Deus vai mandar o fogo, a cidade vai acabar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor faz nascer uma aboboreira, que cresce e cobre ali aquela tenda, aquela cabana, onde estava Jonas, para lhe aliviar do sol muito forte. E a palavra de Deus, ela registra, nós lemos isso de forma explícita, Jonas se alegra em extremo por aquela aboboreira, aliviou o sol que estava ferindo a sua cabeça. E a palavra de Deus diz que no dia seguinte, o Senhor faz com que um bicho corte aquela aboboreira, e quando o sol vem, ela seca. E aquilo que estava servindo de alívio e de proteção ali para Jonas é desfeito. E a palavra de Deus diz que o sol vem novamente, escaldante, e fere a cabeça de Jonas, e ele cai como morto e diz, eu quero morrer, quero morrer. E o Senhor fala com ele o seguinte, falou, Jonas, é razoável que você esteja desta forma por causa da aboboreira? Que você não trabalhou para que ela nascesse, você não fez crescer, você não tem absolutamente nada a ver, com esta aboboreira que nasceu num dia, e no dia seguinte ela morreu, e você está desta forma por causa dela? Ele falou, sim, Senhor, sim, Senhor. Falou, você teve compaixão da aboboreira, mas não teve compaixão de mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Veja bem, irmãos, que é muito interessante este livro de Jonas, e é muito interessante este capítulo 4,
que é o último capítulo do livro, porque ele termina assim de uma forma abrupta, né? Não tem um fechamento, tanto que o Senhor faz uma pergunta a Jonas e não tem resposta. Observe bem o que diz aqui, o último versículo, versículo de número 11, se puder colocar para mim por gentileza, versículo 11, que é o último versículo do livro, não é? Porque são apenas 4 capítulos, e este é o último versículo. O Senhor diz assim: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Segura para nós aí. Jonas, você se compadeceu da aboboreira, e não hei eu de me compadecer de uma cidade com mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E qual foi a resposta de Jonas? Qual foi a resposta de Jonas? Nenhuma. Por quê, irmãos? Porque na verdade, o livro de Jonas, ele continua através da minha vida e da tua vida. Amém, irmãos? É nós que temos que dar a resposta. É nós que temos que dar a resposta. Por isso, meu querido irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, você como um homem de Deus, você como uma mulher de Deus, como pessoas de Deus que estão aqui nesta noite, nós temos que entender isso, que o Senhor colocou sobre cada um de nós um compromisso, uma responsabilidade, de sermos testemunhas do Senhor, de falarmos do seu amor, do seu poder, da sua graça, a quem Deus colocar diante de nós, independente da condição, mas sempre com o mesmo propósito, que o Espírito Santo faça a sua obra em cada vida, em cada coração. Por isso, queridos irmãos, encerrando esta palavra, eu separei aqui 4 pontos, que eu quero aqui rapidamente passar para você, em relação àquilo que nós acabamos de dizer. Lições para nós, o que é que eu consigo aprender, o que é que você pode aprender a respeito desta história e desta palavra que foi mencionada aqui. Primeiro, alegrarmos-nos com a graça de Deus, celebrar quando alguém é alcançado. Celebrar quando alguém é alcançado. Não ter postura semelhante à postura de Jonas, que se enfadou, se entristeceu pela conversão daquela cidade. Às vezes pode acontecer, de alguém dizer: escuta, mas aquele lá agora é crente, viveu uma vida torta, viveu isso, viveu aquilo, fez isso, fez aquilo, agiu desta, agiu daquela forma, hoje ele é uma pessoa diferente, hoje ele é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Aleluia por isso. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, falando com os fariseus, ele disse o seguinte: não precisa de médicos que estão sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas o pecador ao arrependimento. Ele era assim, mas hoje não é mais. Ele era assim, mas hoje não é mais. Isso me faz lembrar a cura daquele cego. Quando alguém vê aquele homem andando, enxergando perfeitamente, alguém diz: escuta, não é aquele, parece que é ele, não sei se é ele, parece que é ele. Não é ele, antes ele era cego, mas como ele está enxergando, não sei, mas ele era cego, hoje ele está vendo. Amém, igreja? Trazendo isso para uma realidade espiritual, aquela pessoa, aquela vida que de repente, com uma vida completamente desregrada, ele era cego, como aconteceu não sei, mas hoje ele está vendo. É claro que nós sabemos que foi obra do Espírito Santo. Amém, igreja? Mas pessoas às vezes que não têm esse discernimento, como eu e você temos, pode olhar para a vida daquela pessoa e censurar. Como pode isso? Como pode? Porque nós temos um Deus de misericórdia. O homem quer justiça, e a justiça aos seus moldes, a justiça à sua maneira, porque não é a justiça de Deus. Se fosse a justiça de Deus, ainda assim a justiça de Deus
certamente é melhor que todas as coisas. A palavra de Deus tem um texto em que Davi, certa vez, comete ali um deslize diante de Deus, fazendo a contagem dos homens de Israel, os homens que poderiam sair para a batalha, para a guerra, e aquilo por alguma razão não agrada ao coração de Deus, e Deus fere a nação de Israel por conta disso. E Davi entende o seu erro, o seu pecado, e Davi se aproxima de Deus, e Deus dá a Davi ali algumas alternativas, para o Senhor fazer cessar aquele mal, aquela praga. E uma das alternativas é que ele caísse a espada nas mãos dos homens por 3 dias, ou que ele estivesse ou caísse nas mãos de Deus, e a sua opção é em cair nas mãos de Deus, porque ainda que seja a justiça de Deus, ela é melhor até mesmo do que a misericórdia dos homens. Você imagine então a misericórdia de Deus, e foi esta misericórdia, foi esta graça que alcançou a mim e a você que está aqui nesta noite, porque o nosso coração, conforme foi dito ao início, ele é tão volúvel como o coração do próprio profeta ou de qualquer outro homem de Deus mencionado na Bíblia. Mas foi a graça do Senhor que me alcançou, que te alcançou. Por isso, quando nós vemos alguém, queridos irmãos, vindo para a igreja ou servindo a Deus, seja aqui nessa denominação, nesta igreja ou qualquer outra igreja irmã, ainda que saibamos e conheçamos a história daquele homem, daquela mulher, se está servindo ao Senhor, nós temos que louvar e agradecer a Deus, sermos gratos a Deus pela obra do Espírito Santo. Este é o primeiro ponto, alegrarmos-nos com a graça de Deus, celebrar quando alguém é alcançado. Segundo ponto que eu quero falar aqui com você, é valorizar as pessoas acima de coisas. Lembrar que Jesus morreu por pessoas. Jonas, ele valorizou mais a aboboreira do que aqueles 120 mil homens que se arrependeram, do que aquela cidade que foi preservada da ira do Senhor. Nós temos que aprender a dar valor para as pessoas. Jesus não veio morrer por coisas, Jesus veio morrer por vidas, Jesus veio morrer por pessoas. Amém, irmãos? Há uma frase que eu li certa vez, e creio que muitos de vocês também já viram, já ouviram a respeito disso. Ela diz alguma coisa mais ou menos assim, que Deus criou as pessoas para que nós as amemos, e criou as coisas para que nós as usemos, mas muitas vezes nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Isso é triste, isso é grave. Amém, irmãos? As coisas são para ser usadas, as coisas são para ser usadas, as pessoas são para ser amadas. Amém? É claro que nós devemos lidar com as coisas com zelo, com responsabilidade, porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós somos gratos a Deus e usamos com responsabilidade. Mas tem pessoas que às vezes amam mais as coisas do que as pessoas, que foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele chorou pela aboboreira, mas ele não chorou pelas almas, ao contrário, ele queria que fogo caísse do céu. Então esse é o segundo ponto, como lição para nós hoje. Primeiro, alegrarmos-nos com a graça de Deus, nos alegrarmos pela salvação, nos alegrarmos quando alguém é alcançado com a misericórdia de Deus. Segundo ponto, valorizar as pessoas acima de coisas. E por terceiro, devemos refletir o caráter de Deus. Ele é longânimo, cheio de amor e misericórdia. Somos chamados para viver da mesma forma. Eu e você, meu querido irmão e irmã, como homem e mulher de Deus, e mais do que isso. Pastor, mas tem alguma coisa a mais do que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Eu posso dizer para você o seguinte: mais do que ser um homem de Deus, mais do que ser uma mulher de Deus, eu e você, meu querido irmão e irmã, somos filhos de Deus. Amém? Se somos filhos de Deus, nós devemos carregar o mesmo DNA de Deus, o mesmo amor, a mesma graça,
a mesma misericórdia. Nós devemos refletir o caráter de Deus, e o caráter de Deus é amor, o caráter de Deus é longanimidade, o caráter de Deus é misericórdia. É isso que nós devemos refletir. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. O Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo. A luz, ela é feita para brilhar. Mas preste atenção, eu não sou uma luz, você não é uma luz, com brilho próprio. O nosso brilho é o reflexo da luz de Cristo em nós, ou da vida de Cristo em nós. Amém, igreja? Se eu e você vivemos plenamente aquilo que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, nós vamos refletir o caráter de Deus, sermos longânimos, cheios de amor e misericórdia. É isto que o Senhor espera da sua igreja, do seu povo, que somos nós. Todos nós já ouvimos isso por tantas vezes, por tantas vezes, que o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Amém, igreja? O nosso dia a dia, aonde quer que nós estejamos, vai refletir esta luz, este brilho que vem do Senhor para a minha vida, para a tua vida, e que vai alcançar aqueles a quem o Senhor deseja alcançar. Que fique esta mensagem para o teu coração, para o nosso coração, e eu gostaria que você se colocasse em pé agora. Nós vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus. Eu espero, queridos irmãos, que através do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, não só esta mensagem de hoje, não só a mensagem pregada aqui pelo pastor João, mas todas as mensagens que nós temos ouvidos, ou que nós venhamos a ouvir, através de quem quer que esteja aqui neste altar, possa ir colaborando, contribuindo a cada dia, para que nós a cada dia sejamos aperfeiçoados, vamos caminhando para este aperfeiçoamento, que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus, que é o propósito de Deus, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças, querido Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e que eu compartilhei, Senhor, com a tua igreja nesta noite. Ó Deus Santo, nós sabemos, Pai, que somos falhos, ó Deus, que muitas vezes, querido Pai, nós não conseguimos refletir o teu caráter, a tua luz, mas que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance, ó Deus, de tal maneira, Senhor, que nós possamos testemunhar, testificar da tua longanimidade, da tua bondade, do teu amor, da tua graça, ó meu Deus, para com um mundo, Senhor, perdido, mas por quem o Senhor Jesus morreu e pagou o mais alto preço, que é o preço da sua própria vida lá na cruz do Calvário. E nós nos alegremos, Senhor, como estamos alegres nesta noite, por um pecador que se arrependa, por uma alma que se converta, por uma vida que se entregue a Ti, Senhor, por uma vida, Senhor, que seja transportada pelo poder do Teu Espírito Santo, do reino das trevas para o reino da luz do Filho do Seu amor. Que haja alegria no coração da Tua igreja, que haja alegria no coração do Teu povo, Senhor, pela salvação das almas, salvação daqueles por quem o Senhor Jesus te entregou, ó Deus, e assim nós possamos viver, Senhor, no centro do Teu querer, no centro da Tua vontade, e que a nossa vida, Senhor, possa refletir de fato a Tua luz. Sejamos o sal desta terra, sejamos a luz deste mundo, segundo a Tua graça e misericórdia, hoje e sempre. Amém. Amém, igreja?